Bom, bom dia a todos e todas. É com muito prazer que nós retomamos a nossa série virtual de seminários Cartas na Mesa, com um programa para esse segundo semestre que está bem atraente, né, bem animado para os debates, e retomamos nessas sessões um e 2 com especial interesse pela discussão das políticas nacionais de cuidados. Nós vamos ter hoje, na sessão de abertura, a presença de Laís Abramo, socióloga, doutora em sociologia pela Universidade de São Paulo, com uma longa carreira na produção, gestão, avaliação de políticas e organismos internacionais, e que hoje é secretária nacional de Cuidados e Família do Ministério do Desenvolvimento Social do Governo do Brasil. A presença de Laís abre esse primeiro miniciclo de discussões, pelo qual nós vamos estar hoje conversando sobre a construção da Política Nacional de Cuidados no Brasil. Laís vai estar falando de avanços e desafios. Nós partilhamos com todo mundo dois documentos super importantes, o Marco Conceitual da Política Nacional de Cuidados do Brasil e também o projeto de lei com a exposição de motivos que o acompanha, que institui a Política Nacional de Cuidados, projeto que está nesse momento no Congresso Nacional. E na próxima sessão, nós vamos ter o enorme prazer de receber uma outra colega socióloga, que nesse momento é subsecretária de Serviços Sociais do governo do Chile, Francisca Gallegos, que vai estar abordando o mesmo tema da perspectiva da experiência em curso no Chile. Tá? Vai estar falando do processo de construção da Política Nacional de Cuidados no Chile, também pensando avanços e desafios, e com isso a gente vai estar pondo sobre a mesa para discussão no Cartas as duas experiências mais recentes, né, de formulação e movimento de institucionalização legislativa de políticas, de documentos de políticas nacionais de cuidados. Hoje no Brasil, no dia 12 de agosto, na sessão 2 no Chile. Então, eu estou extremamente feliz de podermos estar começando a programação do Cartas exatamente por essa discussão, que é uma discussão extremamente importante e oportuna para o campo dos estudos de cuidado. E muito feliz passo a palavra a Laís Abramo para os seus 40 minutos. Eu vou estar aqui regulando ferozmente o tempo, porque vai estar todo mundo querendo falar, de exposição, de abertura, focando avanços e desafios nesse processo de construção. Muito bem-vindo, todo mundo que está nesse momento acompanhando cartas. Essa sessão é gravada, como sempre, e vai estar no ar no site do nosso projeto, que vai estar aí no chat. Muito obrigada, querida Nádia, querida amiga e mestra de sempre. Queria cumprimentar todas as pessoas que estão aqui participando e dizer que eu me sinto muito feliz e muito honrada de ter sido convidada para esse debate, para inaugurar essa nova fase da programação do Cartas na Mesa, né? Bom, o projeto Requeres é um projeto de referência importantíssimo no estudo dos temas relativos ao cuidado. Esse seminário tem uma vitalidade enorme, então é realmente um prazer enorme poder aqui apresentar para vocês o processo e o momento que a gente está no processo de construção da política do Plano Nacional de Cuidados no Brasil, né? Eu vou aqui, como combinado com a Nádia, compartilhar uma apresentação e me submeto aqui de total bom grado ao controle do tempo. Aqui, só para saber, tá, vocês estão vendo? Sim, Laís. Tá, então tá bom. Bom, então eu vou é, me ater aí, se vocês puderem me avisar quando tiver faltando uns 10 minutos, porque aí eu acelero o que eu tiver que acelerar. E, Ok, eu só vou pedir a todo mundo para fechar o microfone. Tem alguém com o microfone aberto por aí. Obrigada. Desculpe, Laís. não, imagina.
Bom, então vamos lá, vamos começar de uma vez. Acho que a primeira coisa que seria importante pontuar é o contexto em que surge, em que começa a construção dessa política nacional de cuidados no Brasil, né? Isso acontece no início do governo do presidente Lula, embora o tema já tivesse presente na equipe de transição, em todo o processo de discussão da própria preparação do programa do governo, em diversas instâncias, né? Mas é importante marcar isso porque é exatamente um contexto, com o início do governo do presidente Lula, em que há uma clara decisão política de retomar a agenda de direitos, a agenda do combate à fome, à pobreza, à desigualdade, e de reconstruir institucionalidades e processos de participação, diálogo e controle social que haviam sido, ou como todos, acho que aqui, todos sabemos, destruído ou profundamente debilitado nos 6 anos anteriores, né? Principalmente durante o último governo. Então, entre outras coisas, só para pontuar aqui, se criam o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, dos Povos Indígenas e se reconstituem ministérios que haviam sido debilitados, em alguns casos muito desconfigurados, como é o caso do próprio MDS, do Ministério do Trabalho, Emprego e outros. E nesse contexto se criam duas secretarias novas, que é a Secretaria Nacional da Política de Cuidados de Família no MDS e a Secretaria de Autonomia Econômica e Cuidados do Ministério das Mulheres, né? Isso se dá, outro elemento importante do contexto, é o que também eu imagino que todas as pessoas que estão aqui participando sabem, que o Brasil chega tarde nessa agenda da construção das políticas e sistemas de cuidado, porque isso vinha sendo impulsionado por diversos países da América Latina, nesses anos justamente em que houve no Brasil uma estagnação ou um retrocesso desses processos, né? Sabemos que a primeira experiência, a pioneira de construção de um Sistema Nacional Integrado de Cuidados, ela se transforma em lei no Uruguai em 2015, né? E diversos outros países nesse período, Argentina, México, Colômbia, Chile, República Dominicana, Paraguai, vinham nesse processo de construção. Também é importante dizer aqui que, digamos, também como parte disso, estavam todos os avanços e os acordos políticos definidos na região da América Latina e do Caribe, principalmente no âmbito da Conferência Regional da Mulher da América Latina e Caribe, com participação das ministras das mulheres e com a Secretaria Técnica da CEPAL da ONU Mulheres. Tudo isso vai criando uma série de um acúmulo muito importante de conceitos e de acordos políticos em torno do tema dos cuidados, e que a expressão mais recente foi justamente o Compromisso de Buenos Aires, emanado da última Conferência Regional das Mulheres, um pouquinho antes do início do governo do presidente Lula, ou seja, em novembro de 22, que propõe a criação de uma sociedade dos cuidados, né? Então, o Brasil estava, enquanto governo, enquanto política pública, fora de todo esse processo. Ao mesmo tempo em que a gente assistia, não só assistia, como participava intensamente, as pessoas que estão aqui, de um avanço muito importante no nível da pesquisa, da discussão acadêmica, sobre o tema dos cuidados, com muita vitalidade, abarcando diversos temas, né? Então, aí, quando a gente assume, né, eu assumo a secretaria do MDS e começa a dizer, bom, agora a gente tem que... O mandato da secretaria era justamente desenvolver uma análise das necessidades e ofertas de cuidados existentes no Brasil e fazer uma proposta de construção de uma proposta de uma política de um Plano Nacional dos Cuidados. Então, a primeira coisa que vem à cabeça, a gente, secretaria nova, sem orçamento, sem equipe, a gente começa a montar a secretaria, a primeira questão que me inquietava, e a minha equipe, era como construir políticas ou sistemas
integrados de cuidado em um país que conta com importantes serviços, prestações, benefícios, legislação, etc., relacionadas ao cuidado e com políticas e sistemas únicos tão importantes como o SUS, o SUAS e a Rede Nacional de Educação Pública. Né? Sendo que no Brasil a ideia de sistema é uma ideia que tem uma conotação muito própria, né? Que expressa exatamente no SUS, no SUAS, etc., que tem uma série de características. Então, como a gente avançar nessa construção nesse contexto? Então, a primeira questão que ficou claro era que a primeira medida, além, evidentemente, da montagem da equipe, etc., foi a criação do que a gente chama carinhosamente de GTI Cuidados, que é o Grupo de Trabalho Interministerial, para enfrentar essa discussão, né, e enfrentar essas três essa missão em três partes, que era, como eu já falei, o diagnóstico, no fundo, da Organização Social dos Cuidados no Brasil e a proposta do plano e da política, era necessário que essa discussão se iniciasse de cara com uma dimensão intersetorial, né? Porque havia uma convicção muito grande de que essa teria que ser necessariamente uma política intersetorial e baseada na pactuação federativa. Então, o GTI é instalado em maio de 2023, com prazo de funcionamento de um ano, coordenado pelo MDS, pelo Ministério das Mulheres. A Secretaria Nacional da Política de Cuidados e Família é a Secretaria Executiva do GTI. Então, esse GTI, ele terminou, né, porque ele tinha um prazo de funcionamento de um ano, foi de maio de 23 a maio de 24. Ele foi composto por 20 ministérios, e outros 3 órgãos públicos, como convidados permanentes, o IBGE, o IPEA e a Fundação Fiocruz. Daniel teve uma participação muito importante no GTI, e também, como convidados permanentes, organismos do Sistema ONU e o FONSEAS e o CONGEMAS, que são a FONSEAS reúne as secretarias estaduais de assistência social e o CONGEMAS as secretarias municipais de assistência social. A gente fez um convite também para que os organismos similares a esses, no âmbito da educação e da saúde, participassem, mas não participaram, né? Mas era isso para também ter a presença disso na discussão de estados e municípios. Bom, então, o ponto de partida do trabalho do GTI era justamente a necessidade de definir o que se entendia como cuidado e como uma política nacional de cuidados, né? Porque essa nunca tinha sido uma discussão feita de forma organizada no âmbito do governo federal. Então, do que a gente está falando quando a gente fala de cuidados? O que qual seria o escopo de uma política nacional de cuidados? Especialmente num país onde o presidente fala, como quem ouviu o pronunciamento dele ontem, ele termina com essa mensagem, fala o tempo inteiro que governar é cuidar. E a gente sabe que nessa fala do presidente é uma visão muito ampla, né, de todas as áreas do governo, mas do que seria essa política nacional de cuidados? E considerando que aqui a gente tinha um grande desafio, que, como a gente sabe, é uma palavra que está no uso cotidiano de todos nós com muitos significados, e é também um conceito presente em diversos âmbitos das políticas públicas, o conceito de cuidado. Não sempre com o mesmo significado. O que é cuidado para assistência social, o que é entendido como cuidado para assistência social, não é a mesma coisa que é entendido como cuidado pela saúde ou pela educação. Então, a primeira coisa era, bom, vamos tentar aqui fazer um diálogo para chegar a um conceito comum, porque essa era a nossa tarefa, do que era cuidado e qual era o escopo da política. E, inclusive, porque isso não era uma tarefa simples, porque esses conceitos eles foram construídos historicamente, tanto no âmbito da academia, dos movimentos sociais, do sistema ONU, como nos processos de construção das políticas públicas e dos sistemas. Né? Isso tem uma história social, epistemológica, então não é o conceito de cuidado da saúde não era a invenção de 2 ou 3 gestores, é todo um processo histórico que evidentemente teria que ser respeitado nessa discussão e teria que haver um diálogo muito aberto sobre isso. Então, aqui eu já vou chegar, foi um processo muito, acho, interessante,
Tem uma interferência aqui de som. Alô? Tem um microfone aberto que É, colocou os Minions na nossa isso. roda. Então, foi um processo, eu não vou entrar em detalhes, evidentemente, depois, se vocês quiserem, eu posso falar mais, mas de muito diálogo, de muita interação, acho que foi um processo muito produtivo. E aqui eu vou colocar quais são as definições básicas, que depois vão estar no marco conceitual e no projeto de lei que foi enviado agora, 3 semanas atrás, para o Congresso Nacional. Isso aqui eu acho que para quem está aqui não é nenhuma novidade, mas só para ficar claro qual foi o consenso que se chegou. A gente define que o cuidado é um trabalho, uma necessidade e um direito, um trabalho cotidiano de produção de bens e serviços necessários à reprodução e à sustentação da vida e à garantia do bem-estar das pessoas, inclui aqui tanto o cuidado indireto como o cuidado indireto, né? Cuidado indireto, as tarefas de preparação de alimentos, manutenção da limpeza e organização de gestão dos domicílios, e o cuidado direto, como as atividades diárias de apoio e de cuidado a pessoas com diferentes graus de autonomia ou dependência. Aqui é uma questão importante que a gente discutiu muito, que em algumas das políticas que estão sendo construídas na América Latina, se define cuidado estritamente vinculado às pessoas com dependência. Nós não fizemos esse corte. Né? Depois isso vai aparecer na definição dos públicos prioritários, mas nós não limitamos a isso. Né? Nós entendemos que o cuidado é um direito e uma necessidade de todas as pessoas, é um direito universal. É claro que essas necessidades são mais complexas e mais profundas em certos momentos do ciclo de vida, ou certas condições que as pessoas têm menos autonomia e mais dependência, mas a gente afirma aqui o conceito da interdependência. Nenhuma pessoa é totalmente autônoma, né? E todos nós precisamos de cuidados que a gente sempre usa. Não poderíamos estar aqui agora se alguém não tivesse preparado o nosso café da manhã, não tivesse lavado a nossa roupa, não tivesse organizado minimamente o ambiente onde a gente está. Esse alguém pode ser a gente mesmo, pode ser uma pessoa da família que faz isso, em geral uma mulher, ou pode ser um serviço e um trabalho remunerado, como o trabalho das trabalhadoras domésticas, como o trabalho das pessoas que trabalham nas instituições de cuidado. Você pode comprar esse serviço no mercado, lavando a roupa para lavar na lavanderia, ou ir tomar o café na padaria, mas sem isso a gente não pode estar funcionando. Né? Por isso, a gente define também que o cuidado é um bem público essencial para a reprodução da força de trabalho e funcionamento da sociedade e da economia. Então, portanto, a política deveria estar focada nesse tipo de cuidado, que é diferente de outros tipos de cuidado que são feitos em outros âmbitos das políticas públicas. E a grande novidade da política seria pensar ao mesmo tempo em quem precisa de cuidados e em quem cuida. Bom, e aí vem, né, algo que eu vou passar muito rápido, porque isso é algo que certamente todas as pessoas que estão aqui têm um conhecimento muito importante sobre isso. A organização social dos cuidados no Brasil é desigual, injusta e insustentável. Por quê? Porque, apesar do cuidado ser uma necessidade e um direito de todas as pessoas, não são todas as pessoas que cuidam, nem que cuidam na mesma intensidade. Né? Quem cuida, as mulheres são as principais responsáveis pelo trabalho de cuidados, tanto remunerado como não remunerado. Isso gera uma pobreza de tempo esse trabalho remunerado de cuidados ainda no Brasil, como na maioria dos países do mundo, continua sendo caracterizado por um profundo déficit de trabalho decente. Então, eu vou dar aqui pouquíssimas cifras, né, mas algumas que para nós são muito eloquentes. Né? Sabemos que as mulheres trabalham pelo menos o dobro do número de horas que os homens por semana no Brasil, e a gente acha que isso está subestimado, que o Brasil, como todos sabemos, não tem uma pesquisa do tempo ainda. Essa carga de trabalho é muito maior entre as mulheres mais pobres e as mulheres negras, né? E aqui é só um dado para mostrar as poderosas barreiras
que essa sobrecarga de trabalho coloca para a inserção e a permanência das mulheres no mercado de trabalho. Esse é um dado da PNAD que pergunta para as pessoas que não estão no mercado de trabalho, não estão ocupadas, por que elas não estão nem procurando um emprego, né? E aí a gente vê que 30% das mulheres, 2% dos homens, diz que não estão nem procurando um emprego porque tem que cuidar da casa, dos filhos de outros parentes. E para as mulheres com filhos de 0 a 3 anos, essa cifra sobe para 62%, aliás, está desatualizado isso, não tive tempo de atualizar o gráfico, é 66%, e se a gente soma aquelas que mesmo conseguindo um trabalho, não conseguiriam trabalhar por esse motivo, sobe muito mais. A gente precisa atualizar esse dado aqui. Isso em termos do trabalho não remunerado de cuidados. No trabalho remunerado de cuidados, aqui eu vou citar o trabalho da Nádia e da Luana, sobre o halo do cuidado, né? Que analisa que quase 75% do total dos 18 milhões de postos de trabalho no setor de cuidados é ocupado por mulheres, que as mulheres negras representam 45% dessa força de trabalho remunerado de cuidados, e a principal categoria ocupacional do setor de cuidados é a das trabalhadoras domésticas, muito representadas pela FENATRAD, muito bom ter a Cleide aqui nessa conversa com a gente hoje, que representam 25% desse total. E essas profissões, essas pessoas estão sempre, ainda sofrem, né, importantes problemas de desvalorização social, precariedade, informalidade e desproteção. Né? Tanto as mulheres negras quanto as trabalhadoras domésticas continuam sofrendo todos esses problemas na organização social dos cuidados. E aqui é outra coisa muito importante que marca a nossa política, é a ideia, a constatação que o trabalho de cuidados no Brasil não é apenas feminizado, ele é fortemente racializado. E esse é um tema-chave da nossa construção e que está muito pouco presente na nossa avaliação, nas outras experiências que vêm sendo desenvolvidas na América Latina. A gente vem falando sempre isso com as colegas, a Colômbia está avançando nesse sentido, mas ainda é algo que é o Brasil que está, né, marcando. Bom, aqui rapidamente também, alguns dados que a necessidade de cuidados aumenta em um contexto de envelhecimento acelerado da população e de redução da oferta familiar dos cuidados, portanto, se acirra a crise dos cuidados. Como todos sabemos, a população idosa no Brasil ela já é 16% da população e vai aumentar muito nos próximos 30 anos. Existe ainda uma alta dependência das famílias, apesar disso, né? Existe uma alta dependência das famílias em relação à renda das pessoas idosas. Esses são dados do IPEA de 2020, que mostram o peso da renda dos idosos na composição da renda familiar. E aqui isso, por um lado, é um sinal importante da existência de políticas públicas como o BPC, né? E a previdência rural e a própria previdência privada, né? A previdência contributiva, que mostram que é ruim porque a renda das famílias ainda depende muito disso. Mas aqui é uma expressão da importância dessas políticas hoje no Brasil. E o que a gente descobriu, que não estava na nossa cabeça no começo da discussão, a gente sabia, é um grupo que requer cuidados, mas que também cuida, principalmente as mulheres, e o que nos surpreendeu aqui é que o número médio de horas de trabalho dedicadas ao trabalho de cuidados não remunerado pelas mulheres idosas é superior à média da população. A média, segundo o IBGE, é de 25 horas e meia, as mulheres de 60 a 69 anos trabalham 24 horas por semana nesse tipo de trabalho, e as de 80 anos e mais 17 horas, né? Então, aqui tem um problema que é muito acentuado e a forte relação que existe entre idade e deficiência. Esse é um gráfico da PNAD 2002 também, que mostra como, para o total da população, 9% das pessoas têm alguma deficiência, isso aumenta quase 19% entre 60 e 69, chegando a mais de 50%, 52% entre as pessoas de 80 anos e mais. Então, aqui a gente vê que essa questão da idade de deficiência, à medida que avança o processo de envelhecimento, vai aumentar o número de pessoas que precisam de cuidados
pela idade e pela deficiência, porque, claro, a gente vai perdendo a funcionalidade à medida que a idade avança, né? E em relação às pessoas com deficiência, também aqui é importante ver que existem quase 19 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, 40% delas está inscrita no cadastro único, o que quer dizer que ela tem uma renda per capita de até meio salário mínimo, e 44% deste total de 7,3 milhões recebe o BPC, quer dizer que tem uma renda per capita de até um quarto do salário mínimo, ou seja, tem uma associação importante aqui, uma parte muito importante das pessoas com deficiência vive em situação de pobreza ou extrema pobreza, e 2 milhões quase recebem Bolsa Família. Existem aproximadamente 5.800 pessoas com deficiência em acolhimento no SUAS, e 60% delas permanecem mais de 6 anos nas instituições, e quem cuida das pessoas com deficiência que estão no CAD único, né? Isso é bem... as pessoas com deficiência que precisam de cuidados permanentes de terceiros. Bom, 79%, quase 80%, é cuidado ou pelas famílias, a grande maioria, 78%, ou por vizinhos, 10% é cuidado por instituições e menos de 8% recebe cuidados especializados. Então, essa é a realidade que a gente tem hoje no Brasil. Outra coisa... Não, isso aqui tem um... Está errado aqui o título, mas deixa para lá. Aqui, o título era as desigualdades territoriais no acesso aos cuidados. E esse aqui... Laís, 15 minutos. Nossa Senhora, vou passar, então, disso aqui. Então, disso tudo, a gente deriva que é necessário transformar essa atual organização social dos cuidados e que no sentido de que as responsabilidades a oferta de serviços públicos de cuidado existe, mas é insuficiente, as responsabilidades de cuidado não podem continuar sendo atribuídas exclusivamente às mulheres, e transformar essa realidade a condição essencial para alcançar a igualdade de gênero no mundo do trabalho, na vida pública e na sociedade. Entendemos que as políticas de cuidado são um elemento fundamental de sistemas de proteção social universais e inclusivos que estão na base dos estados de bem-estar social. Isso aqui também é uma discussão entre as diversas propostas de política que estão feitas na América Latina. Bom, agora eu vou entrar mais concretamente no PL, no plano. Aqui, nós queremos instituir o cuidado como um direito, ele é um direito, mas ele não está instituído como tal no marco normativo brasileiro, nesse sentido que a proposta da Política Nacional de Cuidados, que está nesse PL, que foi elaborado no âmbito do GTI, enviada pelo presidente no Congresso no dia 3 de julho passado, ela tem essa noção básica do cuidado como um direito, né? E também temos hoje na Câmara uma PEC protocolada por deputadas de diversos partidos que pretende instituir o cuidado como um direito constitucional, né? Por que é importante instituir a política por lei? É para incluir o cuidado no marco normativo, legislativo, e para que seja algo mais com mais solidez, né? A gente pretende, evidentemente, que essa seja uma política de Estado. E além desses dois instrumentos, existem, evidentemente, diversos instrumentos normativos internacionais, entre outros convenções da OIT ou da ONU, ou Convenção Interamericana de Direitos Humanos da Pessoa Idosa, que são importantes, e também toda a discussão da regulação, ampliação de direitos de diversas categorias de trabalhadoras remuneradas do cuidado. As trabalhadoras domésticas, sabemos que, apesar da PEC, ainda a lei regulamentar 151 tem muitos problemas, alguns dos seus dispositivos não garantem os direitos que estão assegurados, por exemplo, na Convenção 89 da OIT, sobre o trabalho decente das trabalhadoras domésticas, que foi ratificada pelo Brasil. Bom, o processo de construção do projeto de lei e do marco conceitual da política envolveu um intenso processo de participação social. Eu vou pular os números aqui, a gente pode voltar, né? Diálogo com parlamentares, estados, municípios, setor privado, organismos internacionais, a revisão da legislação brasileira relativa ao tema, a revisão dos projetos de lei em tramitação do Congresso Nacional,
a revisão da legislação e acordos internacionais e a troca de experiências com diversos países do mundo, especialmente da América Latina. Quais são os objetivos da política que estão plasmados na lei, né? Os objetivos são garantir o direito ao cuidado sob a perspectiva integral e integrada de políticas públicas que reconheçam a independência da relação entre quem cuida e quem é cuidado, promover políticas públicas que garantam o acesso ao cuidado com qualidade para quem cuida, para quem é cuidado, promover e incentivar ações que permitam a compatibilização entre o trabalho remunerado, as necessidades de cuidado e as responsabilidades familiares relacionadas ao cuidado, promover o trabalho decente para as trabalhadoras e os trabalhadoras remunerados do cuidado, promover o reconhecimento, a redução e redistribuição do trabalho não remunerado do cuidado, tudo isso promovendo o enfrentamento das desigualdades estruturais e interseccionais no acesso ao direito ao cuidado, reconhecendo a diversidade de quem cuida e quem é cuidado, e promover a mudança cultural relacionada à divisão sexual, racial e social do trabalho de cuidados, né? Os públicos prioritários, os princípios da política são esses, eu também vou destacar aqui alguns que não são comuns a outras, alguns que são comuns, outros que não são comuns aos projetos de lei que a gente tem na América Latina. Bom, respeito à dignidade e aos direitos humanos de quem recebe cuidado e quem cuida, a ideia de universalismo progressivo e sensível às diferenças, equidade e não discriminação, promoção da autonomia, da independência, da autodeterminação das pessoas, corresponsabilidade social e de gênero, aqui eu entro dos que não são comuns, antirracismo, anticapacitismo, antiidadismo. A nossa é a única política até agora que a gente viu que incluiu o princípio do antirracismo entre os seus princípios fundamentais, a noção da interdependência, que eu já falei, o direito à convivência familiar e comunitária, a valorização e respeito à vida, à cidadania, às habilidades e interesses das pessoas. Bom, e quais são os sujeitos da política? Se nós entendemos que o cuidado deve ser entendido como um direito universal, quer dizer que todas as pessoas têm direito ao cuidado. Só que a gente sabe que isso não vai ser algo que a gente vai conseguir da noite para o dia. Então, é por isso que vem a ideia do universalismo progressivo e sensível às diferenças, ou seja, enfrentando as desigualdades estruturais de gênero, raça, etnia, território, idade, deficiência e renda, a partir de públicos prioritários. Quais são esses públicos? Isso é também algo bastante comum nas propostas que estão sendo feitas na América Latina: crianças e adolescentes com atenção especial à primeira infância, pessoas idosas e pessoas com deficiência, com necessidades de cuidado para atividades básicas e instrumentais da vida diária, e as trabalhadoras e trabalhadores do cuidado, remuneradas e não remuneradas. Nós demos sempre uma ênfase muito grande à questão das trabalhadoras domésticas nesse conjunto, desde o começo da construção do GTI, no próprio ato de instalação do GTI, nós assinamos com a FENATRAD um protocolo de intenções com 6 ministérios, né? E além desses públicos prioritários, nós definimos também que deve ser dada uma atenção especial a categorias populacionais que estão numa situação de vulnerabilidade, maior vulnerabilidade, discriminação e exclusão no acesso aos cuidados, que são povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais, população em situação de rua, população LGBTQIA+, jovens, mulheres dos campos, das águas, das florestas, comunidades periféricas, migrantes, refugiados e apátridas, entre outros, né? E aí entra o plano. Nádia, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. 8 minutos. Então, assim, por que a gente fala de política e de plano? Aí tem uma análise da própria conjuntura política brasileira. A gente vai mandar uma política enxuta para o Congresso, basicamente com princípios, diretrizes, objetivos, inclusive porque, olhando a experiência de todos os países da América Latina, vimos que, em alguns casos, onde se apostou quase tudo na aprovação pelo Congresso da política, isso acabou virando um bloqueio, porque não se conseguiu aprovar, né? Por causa do que é o que é o próprio parlamento. Então, a política é enxuta
e as propostas concretas de ação estão no plano que a gente pretende instituir por um decreto presidencial. Eu vou aqui, nesses 7 minutos que eu tenho, só dar uma visão muito geral de algumas propostas em destaque no plano. Esse plano é resultado de um intenso processo de pactuação bilateral com cada um dos ministérios e órgãos do governo federal que compunham o GTI, a partir de toda a análise que a gente tinha feito, do que existia no Brasil, do que faltava existir, do que veio do processo de participação social, né? Isso foi muito importante. Uma série de demandas, questões que não estavam previstas vieram do processo de participação social, pensando em o que já existia em termos de serviços, programas, ações, atividades, e que precisariam ter a sua cobertura ampliada, né? Outras coisas que existiam, mas precisariam ser repensados a partir da ótica dos cuidados, e outras ações novas, né? Então, eu vou aqui também passar rapidamente por isso, por algumas ações que a gente está chamando de destaque, para vocês terem ideia de como é que isso está. Então, por exemplo, aqui pensando no público das crianças e adolescentes e das cuidadoras, né? Fomentar a construção de novas creches de pré-escola e ampliação de vagas. Isso é uma coisa que o MEC faz e vai continuar fazendo, né? Ampliar o número de escolas e matrículas em tempo integral, priorizando grupos em maior vulnerabilidade social e famílias monoparentais chefiadas por mulheres. Isso é uma discussão de uma política existente de ampliação da escola em tempo integral, que a gente falou, não, tem que ter a ótica do cuidado aqui, né? Para pensar também em quem cuida. Oferta, isso aqui é novo, quer dizer, relativamente novo. Ofertas de espaços de cuidado em equipamentos públicos, uma experiência que já existiu no governo da presidenta Dilma, as salas de acolhimento do Pró-Jovem, na qual, para responder a uma questão de que muitas das jovens mulheres que iam fazer os cursos do Pró-Jovem acabavam desistindo porque não tinham com quem deixar os seus filhos, ou levavam as crianças para assistir às aulas, os bebês, as crianças pequenas, o que era evidentemente inviável. Então, foram criadas salas de acolhimento, não são creches noturnas, são salas de acolhimento, onde as crianças podiam ficar cuidadas para que as mães, pais, principalmente as mães, assistissem às aulas. Então, isso a gente ampliou para uma ideia de espaços de cuidado que podem ser tanto para mães e pais, estudantes, trabalhadores e muitas vezes avós, estudantes e trabalhadoras que ficam com seus netos para suas filhas poderem sair para trabalhar ou estudar. Depois, aqui uma parte muito importante, que são a questão das pessoas idosas e com deficiência, tudo isso ao mesmo tempo olhando para as pessoas que precisam de cuidado, as pessoas que cuidam. A gente, aqui, serviços de atendimento domiciliar, centros dias, instituições de longa permanência para pessoas idosas, residências inclusivas, reforma das casas e espaços urbanos visando acessibilidade e mobilidade. Aqui é algo que está sendo discutido muito intensamente entre o MDS, Saúde e MDHC, dando só o exemplo do serviço de atendimento domiciliar, que são algo muito importante, é um serviço tipificado no SUAS, mas não tem cofinanciamento federal. A gente tem 2 programas muito importantes no Brasil, um é o PAI de São Paulo, outro é o maior cuidado em Belo Horizonte, que já tem uma maior integração SUS e SUAS. A gente está apostando muito na necessidade de ampliação desse serviço, e tem a discussão da avaliação biopsicossocial unificada da deficiência, né? Outra coisa aqui mais vinculada às cuidadoras familiares, mas que também tem a ver com as outras cuidadoras, que é ampliar o acesso a serviços que compartilhem o trabalho de cuidados indiretos, como lavanderias coletivas, cozinhas comunitárias e solidárias, restaurantes populares, hortas comunitárias e outras, a coisa dos territórios produtivos também. Aqui estamos discutindo isso, MDS, MDA, Ministério das Mulheres, principalmente, e os programas Territórios do Cuidado, que são inspirados nas Manzanas del Cuidado de Bogotá, que acho que vocês também conhecem bastante, a gente pode depois voltar a isso.
Uma área muito importante vinculada à questão do trabalho decente para as trabalhadoras remuneradas de cuidado está tudo que se refere às trabalhadoras domésticas. Nós fizemos, a Cleide sabe, participou disso também bastante intensamente, a FENATRAD, fizemos uma câmara técnica, uma das 4 câmaras técnicas do GTI era sobre as trabalhadoras domésticas, vários ministérios. Os ministérios que assinaram o protocolo de intenções foram MDS, Ministério das Mulheres, Direitos Humanos, Igualdade Racial, MEC e MIR. Né? Então, a partir desse protocolo, nós definimos uma série de propostas que compõem um plano de ação, e eu vou destacar aqui 4, que são a qualificação profissional, elevação da escolaridade, formação de lideranças e fortalecimento de organizações sindicais de trabalhadoras domésticas. Isso já está em curso. Ele foi lançado, é o projeto Mulheres 1000, Trabalho Doméstico de Cuidados, que foi lançado no dia 30 de abril passado, em 6 cidades, 150 pessoas, trabalhadoras domésticas, sendo participando do projeto. Algumas já estão concluindo, a gente está avaliando, fazendo um intenso processo de avaliação dessa experiência, a gente quer que isso seja mantido e ampliado. A outra a questão muito importante, ampliar a fiscalização do cumprimento das leis trabalhistas no setor de trabalho doméstico de cuidados remunerado, fortalecer as estratégias de combate, prevenção e erradicação do trabalho infantil e do trabalho escravo nos setores de cuidado, com ênfase nas trabalhadoras domésticas, e também a questão de visibilizar o trabalho infantil doméstico e de cuidados não remunerados, né? Que é algo que a gente sabe que existe, que não está nas estatísticas de trabalho infantil. E, por último, eu paro por aqui, antes que receba definitivamente meu cartão vermelho. Tem outras 2 ideias também muito importantes, que é o mapa dos cuidados, experiência que também foi feita na Argentina e no México, que é um georreferenciamento de serviços, ofertas e demandas de cuidados à disposição de gestores públicos, organizações da sociedade civil e população em geral. Né? Ministérios envolvidos, MDS, Ministério das Mulheres, MGI e ENAP, e um observatório dos cuidados, que a gente acha fundamental para acompanhar todo esse processo, com participação da sociedade civil, também promover a participação social na implementação das políticas de cuidado, por meio de iniciativas de acesso à informação, monitoramento e avaliação participativas, estudos e pesquisas e formação para a sociedade civil, um núcleo de inovação para realização em análise de projetos piloto, etc. Então, gente, eu paro por aqui para a gente ter tempo para conversar. Muito obrigada pela atenção e desculpa se eu ultrapassei o tempo regulamentar. Laís, muito obrigada. Deixou 1 minuto de quebra para a gente ampliar o tempo da discussão. Foi excelente. Eu queria agradecer a todo mundo que está hoje acompanhando o Cartas nessa sessão inaugural da programação. Dizer que Monize colocou ao lado aí no nosso chat o link para a programação completa do 2º semestre, que está bem interessante. E, sobretudo, pedir agradecer também, não resisto a dizer, as novas pessoas que se integraram ao nosso Cartas do grupo da Fiocruz hoje por aqui, a presença dos atores, volta e meia a gente tem, a Cleide é uma delas hoje, mas, sobretudo, pedir a vocês, porque a gente está reinaugurando, fizemos um cochilo na nossa porta de entrada, nessa série, não está o link para que vocês coloquem o e-mail, e a gente mantenha vocês integrados às informações do Cartas. Por isso, Monize colocou aí do lado um pedido para que vocês assinem essa lista de presença, inserindo os e-mails num link que ela indicou aí no chat. Queria pedir a todo mundo que está por aqui que fizesse isso, e a gente dá a checada, quem já está no mailing, quem não está no mailing. Cleide, abrindo a discussão, eu já estava com a minha mão levantada aqui, Cleide, você passou na frente, vá lá. Ai, desculpe, mas fiquei assim muito preocupada com alguns pontos da explanação da nossa companheira Laís Abramo. Em alguns pontos eu senti falta de citar a FENATRAD, né?
as pessoas que estavam no GT. Eu senti falta de falar da Fenatrade, falou de alguns, não falou da Fenatrade, aí me incomodou. E naquele quadradinho lá do cuidado, não sei, não sou muito expert no assunto, mas não teria que estar as trabalhadoras domésticas destacadas. A minha preocupação é que a gente está numa batalha muito grande com agências, com separação de categoria dentro do trabalho doméstico. Isso enfraquece muito a nossa luta, né? Uma luta de mais de 90 anos que a gente vem tentando de equiparações de direito, e agora a gente está com essa luta com pessoas, agências, e enfim, querendo separar a categoria. Então, não sei se cabe a Fenatrade ali, naquele quadradinho roxo, como o trabalho doméstico remunerado, né? Não só trabalho doméstico, mas sim não só trabalho remunerado, mas sim trabalho doméstico remunerado. É uma pergunta que quero fazer com a companheira. Nós estamos com uma parceria muito grande, né? No caso do cuidado, estamos tendo retorno, né? Como Mulheres Mil, que foi direcionada diretamente para o trabalho doméstico. Isso é muito bom. Estou acompanhando direto, né? O desenvolvimento que está tendo em alguns estados, nos estados. Como é um projeto piloto, está tendo algumas dificuldades, mas está tendo resultados bons. Isso é que é importante, porque dificuldade a gente sempre tem. E também senti falta de falar do TDC, porque o TDC, a primeira versão, né, no primeiro governo Lula, ele teve uma repercussão muito boa, tanto que está aí Luísa Batista como presidente, né, como coordenadora da Fenatrade. Então, agora, essa segunda versão do TDC não foi uma versão completa como foi da primeira, mas está sendo fragmentada, mas está sendo boa também, e nós vamos começar a parte do TDC de formação de liderança. Senti falta também de falar do TDC. É só algumas observações que eu senti, né? Nós, como liderança de trabalhadoras domésticas, né, que representamos, as pesquisas dizem mais de 6 milhões, mas na nossa conta, dentro dos sindicatos e da federação, a gente tem certeza que é mais de 8 mil trabalhadoras domésticas, porque algumas não é citada, não é falada, como as diaristas, coisa que essa função que a gente quer que pare de ser separada, né? Às vezes pode não estar dentro dessa conta, nesses estudos. Para nós, como liderança, a gente sabe que é mais de 8 mil, né? E a gente sente falta de fixar esses pontos para a nossa luta de mais de 90 anos não ser em vão. Eu acho que eu consegui me explicar, por isso que eu me inscrevi rápido, que estava me agoniando. É tanta luta que a gente tem, né, para conseguir estar sendo reconhecido como trabalhadoras e trabalhadores, que a gente fica preocupado com algumas coisas que vêm assim, de pontinho em pontinho, que pode enfraquecer a nossa luta de mais de 90 anos. Obrigada. Obrigada, Cleide. Como normalmente a gente faz, nós recolhemos alguns pontos para discussão. Aberta, qualquer mãozinha levantada será imediatamente acolhida, e se não houver mãozinha levantada, eu vou levantar a minha. Pronto. Tamires e Ana Moreira. Para o ímpar. Pode ir. Pode ir, vai em frente. Eu vou então. Posso ir, Nádia? Ana, vai em frente. Primeiro, um prazer te rever, a Nádia, foi minha banca de doutorado. Gostei muito do evento. Eu estou com um grupo aqui na minha cidade, que é Boituva, interior de São Paulo. Faz um ano que eu estou com esse grupo. E o grupo chama Nós Cuidamos e Nos Cuidamos. Então, eu estou junto a algumas mulheres aqui da periferia da minha cidade e a gente se reúne e a gente começou a falar disso. Carga de horário, enfim, um trabalho voluntário, mas que já meio assim, que já teve alguns resultados aqui na cidade. Eu vou conhecer
a diretora aqui da Casa da Mulher, que é um órgão estadual. E quando a Laís trouxe a questão lá que é dos programas territórios de cuidado, que ela falou que tem um exemplo de Bogotá, eu já me interessei, porque o meu grupo aqui tem o objetivo de trabalhar nessa via dupla, que é ajudar essas pessoas que cuidam, mas também cuidando delas. Por isso que chama Nós Cuidamos, Nos Cuidamos. E com certeza eu tenho uma inspiração aqui da Nádia imensa, do trabalho dela, de tudo. Eu fiz meu doutorado em estudos de gênero e atuei com a coisa do cuidado. E eu estou muito feliz. Quero participar desse grupo aqui dos próximos encontros. Então, se a Laís tiver tempo para falar um pouquinho mais desse caso de Bogotá, eu gostaria de saber. Obrigada. Obrigada, Ana. Tamires, cuidando. Tá sem som, Tamires. Ainda não, ainda não. Vou resolver o som. Ah, aumente o volume, que está saindo bem baixinho. De repente é só questão de você aumentar o volume. Não, não, Eu vou resolver não. isso agora, tá? Tá bom. A gente passa adiante enquanto o Tamires resolve o problema da infra por aí. É, alguém que siga a Luísa. Luísa? Oi, bom dia a todos e todas. É muito bom rever vocês. Muito obrigada, Laís, pela apresentação, e por compartilhar o seu tempo, que deve ser muito pouco, né? Tempo sobrando, então obrigada por estar aqui com a gente. É, sem grande surpresa, eu vou falar uma coisa um pouquinho parecida com a da Cleide, mas eu queria. Você já falou isso na sua apresentação, mas só falar de novo da importância de um governo se comprometer com a pauta do cuidado e de lançar um plano nacional, né, nesse momento. Alguns países da América Latina, você falou, já estavam fazendo, estão fazendo, mas outros estão indo por um caminho mais complicado. Então, acho que é muito importante, né, nesse momento, o Brasil está pautando isso e colocando esse plano. Você já falou também, mas são poucos governos que fazem esse processo de consultação, né, e de envolver a sociedade civil. E eu trabalhei com outras organizações de trabalhadores domésticos no resto da América Latina. São poucos ou quase nenhum governos que mandam seus representantes falar com elas diretamente. Então, também queria salientar isso. Foi um momento muito importante de participação e de ouvir as trabalhadoras. E a minha pergunta era também nesse sentido esse quadrado que você mostrou no final das pessoas prioritárias e do PL que a gente, né, leu e recebeu, e acho que a conversa continua. A minha pergunta era sobre a escolha dos termos, né, de trabalhadoras do cuidado remuneradas, e de não colocar de maneira explícita trabalhadoras domésticas. E é um debate que a gente tem muito aqui nesse grupo de pesquisa sobre trabalho doméstico, de cuidado, que é uma questão sociológica, política, enfim. Mas queria saber, né, qual foi enfim, a razão dessa escolha específica dessa terminologia, e como, né, já foi falar também, enfim, as trabalhadoras domésticas são as principais trabalhadoras no setor dos cuidados, né? Tem um dado da OIT também que diz que na América Latina e no Brasil, acho que é 80% dos trabalhos dos cuidados diretos são feitos dentro das casas, né? Então, por trabalhadoras domésticas remuneradas. Então, só isso, saber um pouco mais da terminologia, por que que não está de maneira mais explícita trabalho doméstico, e ter certeza, enfim, que elas sejam também, né, visibilizadas nesse processo. Mas queria agradecer mais uma vez, é muito importante essa política e muito bom poder debater e, enfim, continuar essa discussão. Obrigada. Obrigada, Luísa. Eduardo, se Tamires conseguiu o som, a gente passa a Tamires e depois você? Eu Conseguiu, acho Tamires? que a Helena estava tentando levantar a mão. Tá bom, eu anoto. Tamires conseguiu? Não, Não, tá sim?
O seu não foi ouvido, alto e bom som. Foi. Ah, não, sumiu. Sumiu de novo, foi só o não. Eduardo, então. Gente, bom dia, Continue né? tentando. Obrigada, Eduardo, pela espera. Imagina. Primeiramente, agradeço pela oportunidade, né? O tema dos cuidados é relativamente novo para mim. Eu sou pós-doutorando da UFPB aqui, sob orientação do professor Roberto Veras, e eu estou na área da sociologia do trabalho, né? E aí, na minha tese de doutorado, a gente ficou sobre a precariedade e a precariedade histórica, né? Aqui no caso do Nordeste, né? No trabalho no Nordeste, eu queria saber se no plano, eu vi que é uma preocupação muito grande com alguns setores que são historicamente desassistidos, né? A questão dos quilombolas, a questão da racialização. Queria saber se no plano prevê alguma coisa para lidar com a questão do Nordeste, né? No sentido de que as desigualdades aqui elas são mais Desculpa. queria saber se no plano, né, que está sendo desenvolvido, né, há alguma atenção especial sobre o Nordeste, né, pelas suas especificidades e pela intensidade que aqui tanto a diferenciação do mercado de trabalho apresenta, né, quanto, enfim, as desigualdades que são mais acentuadas. Então, uma pergunta breve só nesse sentido, que aí vai me ajudar a direcionar a minha pesquisa atual. Obrigado, gente. Eduardo, tinham levantado a mão Helena e Juari, mas a mãozinha de Juari desceu, então eu não sei se mantém ou não. Mantém. Então, Helena e depois Juari, enquanto o Tamires vai tentando. Eu só tenho uma pergunta breve, mas antes eu queria agradecer a apresentação da Laís, que foi muito boa, muito instigante, muito interessante para nós, e também cumprimentar todo mundo que a gente está vendo aqui na sessão, e que é uma alegria rever todo mundo, todas essas pessoas. Eu só queria, minha pergunta é quais são os recursos para a implementação da lei? A pergunta do bilhão, não é nem do bilhão. Vocês estão me Juari, ouvindo agora? agora sim, Tamires. Então, Juari, desculpe, passo para Tamires enquanto a gente tem som de Tamires. Eu entrei aqui pelo celular, gente, para ficar mais fácil. Tá É, ótimo, vai em frente. bom dia, agradeço aí a presença, né, da Laís para apresentar para a gente a política. Minha pergunta seria em torno da transversalidade, né? Eu fiz a minha tese de doutorado sobre mulheres negras no trabalho de cuidado doméstico não remunerado, né, falando sobre mulheres negras na encruzilhada do cuidado, justamente refletindo sobre até que ponto essa organização social e política do cuidado afeta a vida das mulheres negras e impedem elas de se desenvolverem, né? E aí, pensando nessa questão da racialidade, como a Laís colocou, eu queria perguntar sobre como a política, né, de fato, está pensando, a partir do compromisso antirracista, né, de olhar para essa realidade das mulheres negras no cuidado, sobretudo no trabalho de cuidado não remunerado, né, mais com esse foco, e também sobre como está pensando a transversalidade no sentido de articular com os outros ministérios, né, no sentido de incluir essa lente do cuidado na oferta de serviços, numa construção de uma agenda transversal, né, pensando em como isso está sendo pensado e gestado nesse processo em conjunto aí com a política. Tá bom? Obrigada, Tamires. Juari, Nádia, ixi, eu vou parar em Fatinha, porque são 11h30, e aí a gente ouve Laís, e depois a gente ainda tem uns 20 minutos mais de perguntas e uns 10 de finalização. Juari, Fatinha e Nádia. Olá, gente, bom dia. Espero que estejam escutando. Sou trabalhador da assistência social, sou psicólogo social em Suzano, na Grande São Paulo, e trabalho numa esfera de gestão com algumas tarefas de vigilância socioassistencial. Bom, primeiro cumprimento ao SEBRAP pela iniciativa e a presença da Laís. Quando soube que estaria à frente disso, me deixou muito confiante, né, que nós iríamos avançar nesse ponto da Política Nacional de Cuidado. E eu vou falar um pouco desse lugar da assistência social, porque me estranhou muito, ao discutir com colegas da chamada burocracia livre de rua, um desconhecimento e um estranhamento e até uma rejeição a discutir a Política Nacional de Cuidados
como se fosse algo concorrente, o substituto da política de assistência social. Vi vários movimentos, até pelo fato de estar dentro do mesmo ministério, isso é importante, né, a Secretaria tanto de assistência quanto a de cuidados, e assim, queria entender um pouco como é que está essa sincronização para essa discussão descer, né, para as esferas municipais, envolver aí a rede de atendimento, né, as estruturas que existem na assistência social, ou mesmo na saúde pública, na educação também, que foram várias áreas que foram citadas, porque me parece que tem já uma construção de um alinhamento no médio escalão, acho que já conseguiu avançar bastante nisso, nos debates das conferências nacionais do ano passado, por exemplo, e alguns encontros, mas ainda me parece até um pouco estranho. Participo de alguns eventos, ou ninguém fala, ou quando fala, fala com um pouco de medo disso, né, do que se trata. Então, queria saber um pouco como é que está essa situação, até para não avançar demais, não acelerar demais, nem deixar de acelerar o necessário esse debate aí com os colegas de psicologia, os colegas da assistência social, das políticas públicas nos municípios e na esfera aí do médio escalão, né, nos municípios. Muito obrigada, Jori. Fatinha e depois Nádia. A minha pergunta é rapidinha. Eu queria saber, em primeiro lugar, né, obrigada, Laís, pela apresentação, uma síntese perfeita, assim, deu para a gente ter uma noção do trabalho que foi feito. A minha questão tem mais a ver com a tramitação do PL, né? Porque agora a gente entra numa fase que a governabilidade não está totalmente na mão do governo, né? Você cai na mão da articulação dentro do parlamento. A gente sabe que esse parlamento tem é um parlamento extremamente hostil a esse tipo de política, né? A gente sabe que não é um parlamento parceiro das políticas públicas, em sua maioria, e eu queria saber se tem ações pensadas, né, em termos de articulação governamental, para pressionar o andamento desse PL, né, para a gente não se frustrar em que ele fique engavetado, como outras experiências que a gente está vivenciando aí, tipo o trabalho da regulamentação do trabalho de plataforma, enfim. Como que nós vamos garantir que esse PL vai tramitar rápido? É isso. Obrigada. Obrigada, Fatinha. Nádia, depois Laís. Eu tinha só 3 pontos que queria chamar a atenção também, como todo mundo, queria agradecer muito a Laís pela amplitude da exposição, pela riqueza de informações, pelo material que a gente teve para discutir também. 3 pontos. Eu confesso que no começo me incomodava um pouco a ideia de que o sistema não era unificado, né? E é muito interessante botar essa discussão sobre a mesa, ou seja, o que é que significa você criar um sistema de cuidados, com todo o cuidado com a palavra sistema, né? Prescindindo da ideia de que seja um sistema único, de um sistema unificado, né? No caso brasileiro. Eu acho que isso é muito importante porque abre a discussão de 2 pontos. Primeiro, o que é a presença do Estado no provimento do cuidado entre nós. Às vezes, a gente tende muito rapidamente a dizer não tem Estado, em realidades como a brasileira, né? E passa o pano em algo que foi muito importante na experiência histórica nesse país, que foi a construção da ação inclusiva do Estado na saída da ditadura, através da Constituição de 88, e isso tem nome, SUS, depois tem nome SUAS, e toda a regulamentação que anda por aí, tudo que se construiu ao redor disso. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado na hora de pensar o lugar do Estado, no caso brasileiro, para a gente não deixar de entender a importância histórica que foi a construção dessas 2 experiências de sistemas voltados ao cuidado, né? Então, eu acho que é muito importante sublinhar isso para a gente começar a pensar com jeito o que é que o Brasil tem de particular. E eu acho que uma das coisas que o Brasil tem de particular, em termos de Constituição institucional, é exatamente isso.
Então, eu gostei muito desse ponto da sua fala e só queria confessar, porque no começo ele me incomodava. Eu digo, por que todo mundo é unificado e a gente não é unificado? Né? E aí eu parei para pensar, eu digo, não, tem todo o sentido histórico, político e gerencial no que diz respeito a esse encaminhamento. Né? Acho que, por outro lado, isso não nos exime de pensar uma coisa, né? A construção democrática que nós fizemos, curiosa, né? Porque eram políticas de inclusão num contexto internacional e nacional de crescente neoliberalismo no espaço econômico. Então, quando o Estado recuava, a gente estava crescendo a capacidade do Estado de incluir. Eu acho que essa é outra particularidade brasileira que a gente não deve esquecer. Mas na hora que a gente cresceu isso, a gente abriu muitos olhos para os beneficiários do cuidado e não deixou os olhos muito abertos para as trabalhadoras do cuidado. Né? Então, o esforço das trabalhadoras domésticas, por exemplo, durante quase 2 décadas, para estender, e ainda assim, Cleide chamou a atenção para isso, deixando de fora as diaristas, né? Ao fim e ao cabo, na hora da regulamentação, direitos, dá a dimensão de como nossos olhos estavam muito abertos para regular a idosos, para regular crianças, o atendimento, e não tão abertos para as trabalhadoras. E menos abertos ainda, e esse é o segundo ponto que eu queria colocar, para o trabalho não remunerado de cuidado. Né? Porque se é um mercado amplo, se são milhões de trabalhadoras, a gente está em dúvida se são 6 milhões ou 8 milhões de trabalhadoras domésticas, isso é poderoso, mas esse amplo mercado atende 20% das necessidades de cuidado. 80% rola por dentro do trabalho não remunerado familiar de mulheres. Então, eu confesso que quando eu olhei para a política, né, eu dizia, uai, naquele quarto quadradinho, todo mundo está falando dele, né? Estavam as trabalhadoras remuneradas do cuidado. Aí eu dizia, Cleide dizia, cadê as domésticas? Né? E eu dizia, cadê as não remuneradas? Né? Com as Ao ouvir remuneradas a e não sua, remuneradas. ao ouvir As a sua duas. explanação, Ah, ah. está muito interessante isso junta com Fatinha também, esse esforço de, por um lado, pensar o mínimo denominador comum que alia, né, numa política, e, por outro lado, deixar que o plano detalhasse mais as ações. Né? E à medida que você falava dos alvos do plano, aí vinham com muita força ações que faziam diferença no que diz respeito ao trabalho não remunerado de cuidado. Né? Então, acho que esse para mim, é um ponto extremamente importante, porque a maior parte do cuidado é feito, sim, por mulheres, mas mulheres que não são remuneradas. Né? E como que as políticas públicas podem atuar, né? Ancorando, protegendo, com todos os R's que a gente gosta, essas políticas. Acho que essa estratégia, né, de fazer com que o plano detalhe coisas que poderiam ser um problema lá em cima, na política, ela é interessante, né? Mas, por outro lado, me coloca com uma pergunta: pode ter plano sem política? Voltando à Fatinha, e se a política derrapa no Congresso? Né? As boas ideias com respeito ao plano teriam forma de trafegar na máquina do Estado e chegar a se transformar em ações, mesmo se o plano, se a política, perdão, empaca? Né? Essa era a minha terceira pergunta. Laís. Nossa, gente. Bom, em primeiro lugar, agradecer demais todas as perguntas aqui, colocações. Acho que isso ajuda muito a gente a pensar. E vou tentar responder aqui. Eu vou em ordem, mas como tem algumas perguntas que se referem a temas que foram colocados antes, eu vou tentar juntar um pouquinho também. Vou começar pela questão chave das trabalhadoras domésticas remuneradas e da FENATRAD, né? Quer dizer, tanto a Cleide como a Luísa, né, falaram sobre isso, a Cleide ressaltando alguns pontos que ela achou positivos e outro que ela
que ela disse que estava muito preocupada, eu vou tentar responder isso. Bom, primeiro, para nós, as trabalhadoras domésticas são um público essencial da política, são um público prioritário da política. E nós, vou só dar alguns, nós estivemos falando isso desde o começo, né? E acho que não só falando, acho que com algumas ações bem concretas. E isso também, na minha fala, eu fui falando várias vezes, estamos fazendo uma coisa que os outros países não estão fazendo algumas comparações, porque também isso foi outra marca da nossa construção, um diálogo permanente com outros países da América Latina, tentando aprender com o que já tinha sido feito e tentando colocar também uma visão própria do Brasil, né, e da gente em relação a isso. Então, mas a gente sabe que em alguns países da América Latina e do mundo, as trabalhadoras domésticas não são público prioritário das políticas de cuidado, né? A gente sabe que isso existe, infelizmente, e nós, desde o começo, afirmávamos o contrário, né? Desde dizer que elas correspondem a 25% da força de trabalho remunerada dos cuidados, segundo justamente o estudo feito pela Nádia e pela Luana, tão importante, sobre o conjunto das trabalhadoras do setor dos cuidados, né? Como com medidas concretas, quer dizer, na instalação do GTI, além dos ministros e ministras, a única pessoa que estava presente era a Luísa, presidente da FENATRAD. Isso não foi por acaso, foi para deixar muito claro desde o começo a nossa preocupação especial com as trabalhadoras domésticas. E nesse mesmo dia foi assinado um protocolo de intenções com 6 ministérios, né? E foi instalada uma das 4 câmaras técnicas, que foi instalada para discutir especificamente esse tema e tentar dar concretude ao protocolo de intenções. Então, sim, só para reafirmar isso, que para nós é muito importante, eu vou continuar, né? Quer dizer, nós fizemos o protocolo de intenções, o GT específico, o Mulheres 1000, Cleide, foi a primeira entrega concreta da gente, como além das discussões, a primeira coisa que a gente fez, a primeira entrega concreta é o Mulheres 1000, né? Exatamente, outra vez, mostrando essa prioridade das trabalhadoras domésticas. Nos processos de consulta que nós fizemos, né? Nós fizemos a consulta, colocamos o marco conceitual em consulta pública e fizemos 2 formulários eletrônicos, para a população em geral e outro específico para as trabalhadoras domésticas, em discussão justamente com a FENATRAD e com a FIT, que é a Federação Internacional das Trabalhadoras Domésticas, né? Porque a gente queria aprofundar o conhecimento da situação justamente entre as trabalhadoras domésticas. Bom, e aí, e no plano existe toda uma... eu dei aqui exemplos, 4 exemplos, mas existe toda uma que a gente chama de ação estratégica que se refere especificamente às trabalhadoras domésticas. Tem várias outras ações que saem, Cleide, daquele plano de ação que saiu da Câmara Técnica, né, que você conhece bem, que tem várias propostas, e que nós tivemos discutindo, muitas delas têm a ver com o âmbito do MTE, mas também o Ministério das Mulheres, MIR, etc. Vai ter toda uma ação estratégica com diversas ações, um eixo estratégico, vinculados às trabalhadoras domésticas. Agora, tem algumas coisas que a gente pode precisar, né, Cleide, que você reclama, por que não se falou do TDC? Realmente a gente não fala do TDC, mas a gente fala da formação de lideranças. Isso é a apresentação sintética dos slides, né? Por que a gente não fala da FENATRAD? A FENATRAD a participação permanente da FENATRAD foi na Câmara Técnica. Podemos reformular isso aí. Agora, em relação à questão do 4º quadradinho, por que não é definido como um público prioritário, que foi a pergunta da Cleide e da Luísa, e aí eu aproveito para falar do comentário da Nádia também, o que a gente definiu no PL como público prioritário? Definiu, repetindo, crianças e adolescentes com ênfase na primeira infância, pessoas idosas
que necessitam, não são todas as pessoas idosas, são as pessoas idosas que necessitam cuidados, apoio para a realização das atividades básicas e instrumentais da vida diária, as pessoas com deficiência, não são todas, que têm essas mesmas necessidades, e as trabalhadoras e trabalhadores remunerados e não remunerados do cuidado, né? E só para, antes de entrar no quarto quadradinho, falando dos outros três, nós entendemos isso como uma primeira aproximação. Qual é esse momento de partida do plano? O plano está previsto para ser revisto. A gente fala uma ampliação progressiva a partir dos públicos prioritários, né? Mas, então, a gente definiu isso, a gente pretende ir avançando. Agora, por que não está mencionado nesse quadradinho explicitamente trabalhadoras domésticas? Porque a gente acha que realmente as trabalhadoras domésticas são um setor fundamental do trabalho de cuidados, né? 25%, repito, do total da força de trabalho remunerada dos cuidados, mas existem outras trabalhadoras e trabalhadores do cuidado, né? No âmbito da assistência social, no âmbito da saúde, no âmbito da educação, né? A gente pode ver também, né? Eu e a Cleide, a gente esteve lá na conferência da OIT, que fez uma discussão muito importante sobre o trabalho decente e a economia do cuidado. A visão que tem lá é muito mais ampla, inclusive, do que essa que a gente está falando aqui, né? Mas, então, por isso que, e aí, voltando à última fala da Nádia quem falou também, perguntou da Fátima, todos aqueles outros públicos que a gente detalha como públicos que merecem uma atenção especial, a gente não está no PL. Por que não está no PL? Porque a gente sabe que, na medida que a gente fizesse uma lista muito grande, ia aparecer, gente, tudo. Podia aparecer até o cuidado com os animais. Não estou dizendo que o cuidado com os animais não é uma coisa importante, mas não é do âmbito dessa política. Entendeu? Então, a gente, exatamente para evitar as dificuldades que a gente sabe que vai ter no Congresso, nós não colocamos a lista de públicos que merecem atenção especial, isso está no marco conceitual, mas não está no PL, e a gente pretende ter ações para esses públicos no plano, né? Então, por isso eu considero que é importante assinalar que nós estamos falando de todas as trabalhadoras remuneradas e não remuneradas do cuidado como público prioritário, né? Sendo que, mas na minha opinião, isso não significa, e jamais foi a nossa intenção, invisibilizar a importância das trabalhadoras domésticas, tanto que no plano de ação há uma ênfase bastante grande nas ações que a gente pretende desenvolver, junto com a FENATRAD, evidentemente, para as trabalhadoras domésticas, né? Para responder às demandas das trabalhadoras domésticas. Bom, vou tentar ir em relação às outras questões. A Ana Moreira, agradeço o interesse sobre o tema dos territórios cuidados, de saber que vocês têm esse grupo aí. A ideia dos territórios do cuidado, tentando falar assim em 1 minuto, é uma ideia muito interessante. O que foram as mansanas del cuidado? Foi justamente a ideia de você concentrar num espaço territorial, não necessariamente num prédio, mas no espaço territorial, uma série de ofertas de serviços, tanto para as pessoas que precisam de cuidados, quanto para as pessoas que cuidam. Em alguns casos, dirigidos principalmente às trabalhadoras não remuneradas do cuidado. Então, é isso. Juntar um lugar em que a criança, enquanto a mulher vai participar de um curso de formação, de uma atividade de autocuidado, de uma atividade de respiro, né? Que são organizadas nesses territórios, uma atividade, por exemplo, como tem em Bogotá, de discussão da questão da masculinidade, de promoção da corresponsabilidade pelo trabalho de cuidado entre homens e mulheres, etc., né?
Estou vendo que Sérgio Pascoal está saindo. Sérgio, nem sabia que você estava aqui, desculpa, não tinha visto a lista de participantes. Muito obrigada pela sua presença. Você sabe que a inspiração principal do serviço de atendimento domiciliar é o Sérgio, né? E o trabalho que ele construiu no PAI. Então, mas voltando ao território, então, onde você tem um centro-dia, uma OBS, você tem um espaço de atividades de esporte, de lazer, de cultura. Então, enquanto uma lavanderia coletiva, uma horta comunitária, né, é tentar fazer essa concentração de serviços e atividades que atendam ao mesmo tempo quem cuida e quem é cuidado. Para uma trabalhadora familiar que tem um filho, 3 filhos, e que um deles está na creche 4 horas por dia, ou não está na creche, para ela ter qualquer atividade de apoio a ela tem que ter com quem deixar essa criança nesse momento. Então, a ideia é de você ir integrando. E em Bogotá, eles tinham um dos princípios, que era que nenhum desses serviços poderia estar, ou equipamentos, a mais de 20 minutos caminhando de distância. Porque se você tem um serviço que você tem que demorar 1 hora para chegar, não adianta. Né? Esse foi um tema que apareceu muito no processo de participação social. As pessoas diziam, tem serviço, mas não tem transporte, o transporte é muito caro, não tenho com quem deixar meu filho para ir poder ir fazer qualquer coisa. Né? Então, essa é a ideia básica, e em Bogotá também eles fizeram uma coisa muito interessante, que é adaptar as características do território, um território mais urbano, mais rural, enfim, é isso que a gente está tentando montar uma proposta e dialogando com diversos ministérios. Aí eu respondo um pouco a pergunta, não sei, não me lembro de quem, da Tamires, né? Como é que a gente está tentando incluir a ótica do cuidado em outras políticas. Esse é um trabalho chave que a gente está fazendo desde o começo. Por exemplo, vou dar outro exemplo, escola de tempo integral. É uma proposta muito importante que o MEC está levando. O presidente falou na fala dele de ontem que já tem 1 milhão de vagas, e teve uma grande discussão de qual era a prioridade, se ia se ter ou não uma orientação do governo federal em relação à prioridade. Essa escola de tempo integral vai estar mais na creche, vai estar mais para criança de 4 a 6 anos, vai estar mais no começo, no fim do ensino médio. Havia uma polêmica muito grande, essa polêmica não, posições diferentes, e a orientação, até porque a rede de educação pública não é exatamente a mesma coisa que o SUS e o SUAS, ficou por definição, a definição foi para os prefeitos, né? que aderissem ao programa. A adesão foi quase de 100%, mas aonde se concentrou? Né? A gente vê agora na creche e no ensino médio. Ficou muito pouca adesão na faixa de 4 a 6 anos, que para a gente é chave. Porque o que acontece? A criança está numa creche, que às vezes pode estar funcionando até às 5 da tarde. Essa criança, e a mãe está trabalhando, pegar a criança às 5 da tarde, se ela mora na periferia de São Paulo, trabalha no centro, é impossível. Então, com quem fica essa criança nesse período posterior? Daí tem a ideia dos espaços de cuidado. Né? Mas, enfim, quando a criança faz 4 anos, ela vai para uma escola de educação inicial que tem uma jornada de 4 horas. O que essa mãe faz? Ou ela sai do trabalho, ou ela paga a vizinha para cuidar da criança, ou a filha de 10 anos começa a cuidar do irmãozinho de 4 anos. Né? Então, a gente acha que essa é um tema-chave, esse período escolar. Discutimos com o MEC, e o MEC se abriu muito essa discussão. Então, a gente está querendo, por isso que veio aquela ideia das famílias monoparentais, com prioridade para as famílias monoparentais e para uma ênfase nessa idade. Né? Então, bom, o território dos cuidados é mais ou menos isso que a gente está tentando discutir com os diversos ministérios. Tem uma discussão iniciada com a Secretaria das Periferias do Ministério das Cidades, que definiu os 58 territórios, né, no programa Periferia Viva, tentar ir juntando isso, mas ainda não temos um desenho totalmente feito. Bom, a questão dos direitos prioritários já tentei responder, espero que, não sei se fui convincente. Se o plano, a pergunta do Eduardo, se o plano prevê lidar com o Nordeste.
uma questão central das desigualdades que a gente quer enfrentar com o plano são as desigualdades territoriais. Então, nós temos uma grande planilha que vai servir para o monitoramento do plano, que tem marcadores de questão de gênero, raça, idade e regiões do país. E, além disso, foi algo que eu não consegui falar também, a nossa ideia é apoiar o desenvolvimento de planos estaduais e municipais de cuidado. Né? Nós temos 2 experiências no Brasil de planos municipais ou políticas municipais. Um é de Belém, que é anterior à Constituição, ao início desse processo, e o de Belo Horizonte, que já veio a partir desse processo. E esperamos que muitos outros programas e planos e políticas surjam. Né? Então, sem dúvida, a questão do Nordeste é chave em todos os indicadores, ou em muitos deles. Tivemos uma primeira conversa com o consórcio do Nordeste, né, que se mostrou bastante interessado aliás, com o consórcio não, com a governadora Fátima Bezerra, que preside, né, interessado em levar essa discussão para lá, que a gente espera que seja muito importante. Orçamento, Helena, eu falei que essa é a pergunta do milhão. Né? Porque é mesmo, porque nós estamos, inclusive, vocês sabem, né? Toda a situação, o governo agora anunciou um contingenciamento de muitos bilhões, né? Existe uma situação difícil, nós estamos tentando justamente ver do que já existe nos ministérios, o que poderia ser derivado para essa política, e o que a gente pode conseguir de recursos, mas realmente essa é uma questão que não está resolvida. Né? Existe uma das câmaras técnicas que foi criada no GTI, foi para discutir orçamento e financiamento, nós pretendemos fazer toda uma... continuar nessa batalha, mas a gente sabe que sem orçamento as políticas não existem. E essa questão, vamos ver agora, nós estamos justamente na fase final de negociação, de pactuação do plano, o que está faltando é a definição do orçamento. Né? E a gente vai ver aí, eu sinceramente, até agora, neste momento, eu não posso te dizer com quanto dinheiro vai ter esse plano, mas a gente prevê, né, em que a gente já estamos discutindo o orçamento de 2025, para ver se a gente pode ir ampliando. A questão da transversalidade colocada pela Tamires é chave para a gente, né? As mulheres negras, nós estamos fazendo um diagnóstico com a Fiocruz, inclusive, né? Fizemos um diagnóstico inicial da Organização Social dos Cuidados, que estão naquelas notas informativas notas técnicas notas informativas que a gente escreveu. Eu não sei se vocês conhecem, mas o último slide aí que eu acabei não passando está o link para elas. Fizemos 5 até agora, mas estamos aprofundando o diagnóstico e a desagregação de todos os dados por sexo e por raça é chave, né? Então, nós temos sim, também tem marcadores, como eu falei, na própria elaboração do plano no monitoramento, e nós temos uma atenção especial, efetivamente, às mulheres negras nas propostas que estão surgindo do plano. Né? Bom, aí a questão do Juari, e eu vou ligar também com a da Nádia, essa é uma questão bastante complexa. Nádia, é interessante você falar do seu incômodo com o fato de a gente não estar propondo um sistema nacional de cuidados, né? E foi isso mesmo, não está mesmo, e a gente tem colocado isso nas discussões todas que a gente faz com as nossas colegas de outros países. Por que a gente não entrou por esse lado? Né? O que não quer dizer que a gente não possa chegar a isso. Só pensando, a criação do SUAS se deu 10 anos depois da aprovação da Política Nacional de Assistência Social, certo? Então, nós estamos no começo de um processo, e a gente espera que seja um processo de longo prazo. Né? Por que a gente não começou falando queremos construir um sistema integrado de cuidados? O pessoal não fala único, fala integrado. Né? Essa ideia de sistema único é muito brasileira. Porque a gente
previa justamente o que o Jório falou, muita resistência se a gente entrasse falando isso, né? A assistência social dizia, pô, mas a gente já faz isso. A saúde dizia, a gente já faz isso. A educação, em parte, ia dizer, a gente já faz isso. Né? O que vocês estão se metendo na nossa área? Nós somos aqui políticas estabelecidas, sistemas construídos, fruto de um longo processo de luta social, de definição de competências, de estruturas de gestão federativa, comissões intergestores tripartites, conselhos, definição de órgãos de controle. Então, a gente falou, vamos com calma, porque a gente precisa se entender nisso, né? E justamente o processo de discussão do GTI, toda aquela parte inicial, o que é cuidado, o que entra na fronteira da política, foi um longo processo de discussão. Por isso que era importante ter um grupo. As pessoas perguntaram, por que vocês não fizeram um grupo com parlamentares, sociedade civil? Porque a gente precisava ter um mínimo de entendimento no âmbito do governo federal, né? Incluiu a participação, como eu disse, do FONSES, do COGEMAS, no âmbito da assistência social, né? Fizemos um grupo interno no MDS, a discussão com a CNAS é chave para tudo isso, né? Mas a gente precisava construir isso respeitando muito os sistemas existentes, entendeu? Então, por isso que a gente achou que era melhor a gente falar de uma política e de um sistema e de um plano, né, com a divisão que você falou, também vou falar um minutinho sobre isso depois, mas até para a gente entender a gente mesmo, porque é claro que as referências da América Latina, da CEPAL, da OIT, da ONU Mulheres, são chaves para a gente. Vocês viram que eu fiquei falando o tempo inteiro disso, né? Mas não dá para pegar o modelo do Uruguai e colocar no Brasil, entendeu? Inclusive porque uma série das políticas que estão sendo pensadas hoje, você falou que o Chile e o Brasil são os mais novos, a Colômbia também, né? Está construindo agora um sistema nacional. Tem coisas que começam a ser propostas, por exemplo, para resolver a questão de como é que você garante que o que acontece com uma mulher que fica cuidando de uma pessoa idosa na sua família 24 horas por dia, 7 dias por semana, aquele maravilhoso estudo que a gente discutiu também no âmbito do projeto das cuidadoras familiares em São Paulo. Então, as pessoas começam a pensar em políticas que no Brasil já existem, como o BPC, como Bolsa Família, como que são políticas de renda, que não estão necessariamente associadas ao cuidado, ou podem não estar, mas que garantem, não estou dizendo que resolvam o problema das cuidadoras familiares, mas então, são coisas que estão nos nossos sistemas e que não, o adicional do Bolsa Família para as crianças de 0 a 6, para as gestantes, nutrizes, etc., então, sabe, a gente precisava pensar melhor o que poderia ser um sistema de cuidados no Brasil. E pode ser, mas a gente acha que não é nesse momento. Acho que é um processo muito mais longo. E aí eu falo da questão do Juari, efetivamente, a gente também encontrou, como você falou, desconhecimento, estranhamento e rejeição. No próprio, na assistência social, inclusive dentro, colegas do Ministério, em relação a isso, ou dizendo, tudo que vocês estão fazendo, a gente já faz, né? Ou vocês vão inventar coisas para dar mais trabalho para a gente. Eu estou assim, colocando de maneira muito simples. Mas, enfim, toda essa discussão do que seria... O que tem de novo essa política, que já não está previsto na assistência social, no SUAS, no serviço de convivência familiar, na questão do PAIF, nos CRAS, nos CREAS, numa série nos centros dia, etc. Bom, em primeiro lugar, uma parte importante dessa política passa pela assistência social. E das propostas que a gente está fazendo aqui, são propostas que não vão ser implementadas pela Secretaria Nacional da Política de Cuidados de Família. Se elas vingarem, elas vão ser feitas através do SUAS, como, por exemplo, os centros-dia, como, por exemplo, a questão das ILPIs e como, por exemplo, a questão do serviço de atendimento domiciliar, né? Que, como eu disse, está tipificado no SUAS, mas não tem cofinanciamento federal. Então, uma parte importante desse nosso diálogo
está sendo e continuará sendo com a SNS, com o secretário André Quintão, com os diretores, diretoras, com toda a sua equipe, para a gente tentar chegar a um entendimento comum, né? E aí isso está sendo muito interessante, né? Por exemplo, na questão do atendimento domiciliar, existe também a figura do cuidador social, que está numa norma de recursos humanos, mas o entendimento do que é esse cuidador social é algo que a gente já avançou num entendimento comum com a secretaria, né? Acho que tem que continuar, vai ser uma outra discussão, e é claro que uma coisa temos debatido esse tema nos Congemas, assim, temos sido convidadas para debater o tema, e acho que está sendo uma coisa bastante importante, por isso que a gente fazia questão da presença do Fonseca, do Congemas na discussão dentro do GTI, mas isso é um começo de um processo, né? Se a gente consegue avançar, por exemplo, em que realmente seja aprovada no plano nacional essa questão do atendimento domiciliar, né, e consigam com o financiamento federal, e vinculando também, aprofundando a relação com o Ministério da Saúde nesse aspecto, a gente vai ter muito trabalho para poder exatamente definir melhor o que vai ser isso na prática e dialogar com todos os níveis da política do sistema. Mas é verdade, a gente enfrentava, por exemplo, nos debates, claro, os debates surgem todas as ideias, inquietações, desde pessoas dizendo, vocês estão pensando só nas cuidadoras, vocês não estão pensando nos outros públicos prioritários, ou vice-versa, vocês só pensam nas crianças, nas pessoas idosas, nas pessoas com deficiência, e não estão pensando nas mulheres. Sempre claro, a gente pode estar é uma construção ainda, pode faltar muita coisa, mas nosso objetivo foi sempre pensar na díade, né? Entre quem cuida e quem é cuidado. Mas como é que você transforma isso em política? Como é que você transforma isso em serviço? Como é que você faz com que isso entre dentro dos sistemas, né? É todo um desafio. Gente, tu já está falando demais. A tramitação no Congresso, e se pode ter plano sem ter política, né? Bom, tramitação do Congresso é a tramitação no Congresso, né? Com todas as dificuldades que a gente conhece. A gente sabe que aí o que entra e o que sai pode ter uma diferença, pode ficar engavetado, ou pode, né? Como pode acontecer muita coisa, mas nós estamos, sim, pensando em estratégias, nós temos tido um diálogo muito bom com um grupo importante de parlamentares, né? Seja pessoas que têm projetos de lei, ou a PEC, deputada Flávia de Moraes, deputada Leandre, deputada Talíria Petroni, que propôs a criação de uma frente parlamentar, foi criado um GT para discutir a política de cuidados na Câmara, presidido pela Isa Ferreira e com a secretária, a relatora é a deputada Samia Bonfim, enfim, a comissão a bancada feminina. Eu estou citando aqui apenas alguns nomes, né? Mas nós estamos, a PEC é assinada pela Flávia de Moraes, pela Maria do Rosário, pela Thalia Petroni, pela Soraya Santos. A bancada feminina tem uma composição. Esse GT está na bancada feminina, tem um grupo grande. A primeira ação que a gente fez depois do lançamento do plano foi um debate lá, convidado por elas. Então, estamos tentando fazer toda uma estratégia para poder fazer com que isso ande. E, evidentemente, aqui a participação da sociedade civil é muito importante também, né? Colocar esse debate na mesa, certamente serão realizadas audiências públicas. No processo de participação social, nós fizemos rodas de conversa com diversos públicos, entre eles as trabalhadoras domésticas, a FENATRAD, sindicalistas, cuidadoras familiares, etc., e organizações da sociedade civil, feministas, antirracistas, e tudo isso eu acho que vai ser muito importante. A gente sabe que a gente está no momento de recesso, eleição municipal, né? Mas vamos ver como é que anda. E pode ter plano sem ter política? Pode, né? Existem diversos planos hoje no Brasil que não... primeiro, o plano não é
o decreto que vai instituir o plano não é um decreto que regulamenta a política, isso não podia ser, porque a política não está aprovada, mas ele é um decreto que faz o plano, né, que define as ações governamentais. Isso existem vários casos, né? O plano, por exemplo, o Novo Viver Sem Limite, o Periferia Viva, o Juventude Viva, o Ruas Visíveis, a população em situação de rua, são todos planos que não têm necessariamente, não estão vinculados necessariamente a uma política. Então, sim, pode ter. É claro que seria melhor se tivesse tudo junto, mas isso aí a gente vai ver, é o processo, né? É o processo. Vamos ver como é que vai ser. E aí a participação, como eu digo, da sociedade civil é muito importante também, né? Da academia, das pesquisadoras, pesquisadores, né? Acho que é bem importante. Super obrigada, Laís. São 12h10. Se alguém tiver uma pergunta assim, que não pode calar, a gente ainda pode acolher. Eu estou só lembrando que vocês não deixem de assinar a nossa lista, indicando o e-mail para que a gente não perca o nome e e-mail, para que a gente não perca o contato com as pessoas novas que estão por aqui hoje. Estamos muito felizes que essas pessoas estejam se incorporando a esse novo ciclo do Cartas, que já faz 3 anos esse ano. Não havendo qualquer pergunta que não queira calar e a Fome esteja falando melhor, eu vou passar para a Laís, então, de volta para fechar. A Júlia aqui fez uma pergunta no chat. Responde a pergunta da Helena, por favor. Aí a Ana falou, ela respondeu, não está resolvido ainda. É isso mesmo. Eu adoraria dizer, olha, temos uma fonte estável de financiamento, temos tantos bilhões para executar a política, mas essa é uma batalha, né? É uma batalha, né? Tem, como eu falei também, rapidamente, não sei se deu, tem um PL, uma proposta de PL que foi lançada agora, depois nesse mês, assinada por 25 parlamentares de diversos partidos, propondo que uma parte, dizendo isso, não tem política sem orçamento, que uma parte da proposta do Fundo Social fosse dedicada à política de cuidados. É um PL que acaba de ser lançado. Então, é uma batalha aí, né, que a gente vai ter que fazer, né? Com certeza. Bom, eu acho que estamos terminando. Agradecer a todo mundo que esteve conosco, convidar para nossas próximas sessões, dizer que o programa completo do segundo semestre está no ar no site do nosso projeto, na nossa rede, o link está aí no chat. Nossa próxima sessão vai ser no dia 12, no dia 12 de agosto, quando a gente recebe Francisca Gallegos, que é a subsecretária de Serviços Sociais do Chile, para um bate-papo também com a mesma agenda, e, em seguida, retomamos a nossa série com a apresentação de avanços nossos, está tudo lá no programa, mas só para dar um gostinho, na sessão 3, nós vamos estar discutindo a questão da formação para o cuidado, a partir de um relatório de pesquisa recente, concluído por Daniel Grossman, que é da melhor qualidade e com dados muito interessantes para refletirmos sobre a questão da formação. E daí para frente é uma bola de neve de coisas boas que vocês vão ver lá no site e a cada dia eu vou anunciando. Muito obrigada. Nádia, posso só falar mais uma coisinha? Não sei se viram, mas a Carolina, minha colega, colocou o link para as notas informativas da secretaria aí no chat também, né? Mas verdade, verdade. Que são bem interessantes, né? Eu queria agradecer demais. A nota informativa sobre as crianças no cuidado realmente me pegou pelo pé. Eu super recomendo. São atores do cuidado que a gente não imagina e que são centrais para a gente pensar qualquer tipo de política nesse país. Bom, muito obrigada a todo mundo, especialmente a Laís. Tenham um bom dia e nos vemos de novo no dia 12 de agosto. Um abraço. Tchau, gente. Muito obrigada, viu, pela atenção e pela possibilidade de conversar com vocês.